E aí, tatuador e tatuadora, eu vim aqui hoje falar com você sobre um assunto que tem tomado a mente de muitos tatuadores do Brasil, né? Muitos têm se falado sobre uma crise que está surgindo aí, uma crise que tem assombrado muitos tatuadores, porque está rolando uma certa dificuldade de aparecer clientes para fazer agendamento e os tatuadores estão sem uma agenda cheia, né? Então até tatuadores que estavam tatuando muito bem, obrigado, que estavam sem dificuldade nenhuma de encontrar clientes, hoje também se queixam por uma certa dificuldade. Recentemente a gente até encontrou uns tatuadores aqui na minha cidade que tatuam há muito tempo e ele falou que tá tão difícil a situação que tá tendo que roer o osso. Essa foi a expressão que ele usou. E foi uma expressão até que chamou nossa atenção porque ele tatua muito mais tempo do que eu, né? E para você ter ideia, eu tatuo há 9 anos e meio, vou fazer 10 anos, uma década já tatuando. E a gente percebe pela primeira vez, eu estou percebendo pela primeira vez, essa dificuldade dos tatuadores de encontrarem clientes para tatuar. Mas isso acontece justamente por conta de uma onda de mudança de comportamento que tem acontecido nos últimos tempos para cá. Eu não sei se vocês já pararam para fazer esse tipo de reflexão sobre o porquê que está acontecendo isso. E eu tenho algumas respostas para dar para vocês, né? À toa que eu trabalho durante 9 anos e meio e eu tenho alguma opinião para dar sobre isso. Sim, de fato, existe uma certa dificuldade no mercado de forma geral no Brasil. A gente percebe que os micros, médios e grandes empresários estão passando por uma certa dificuldade agora, nesse ano exatamente. E na tatuagem não está sendo diferente. E aqui eu vou falar exclusivamente sobre a tatu. Isso tem acontecido também por conta dessa crise no Brasil, né? Dessa variação econômica, mas não é esse o único fator que tem trazido essa grande dificuldade para os tatuadores terem uma agenda muito mais ativa, né? Com mais clientes ali para poder fazer a tatuagem. O que acontece é que existe uma certa mudança no comportamento dos clientes. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Acontece que ela veio agora, essa onda, mais rápido do que a gente esperava, porque com o advento da tecnologia, com informação nas redes sociais cada vez mais frequente, cada vez mais rápido e constante, as pessoas têm mais informações sobre as vidas dos tatuadores, as pessoas querem se tornar tatuadores, e isso é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Tem muito mais pessoa tatuando do que antigamente. Antes, na minha cidade, por exemplo, eu sou de Recife, tinham poucos tatuadores para atender uma cidade inteira. Então aqueles poucos tatuadores, consequentemente, tinham uma agenda mais cheia. Eles conseguiam atender com mais frequência, né? Sendo que agora tem muito mais pessoas no mercado, tem muito mais tatuadores, novos tatuadores. Todo dia tem praticamente uma pessoa interessada a começar a tatuar. Se interessa pelo lifestyle de um tatuador que ele viu na rede social ou pelo amigo que é tatuador. E aí ele começa a entrar. Então a porta de entrada hoje para começar na tatuagem é muito mais fácil, é muito mais prático. Quando eu comecei, eu me lembro muito bem que minha primeira máquina era uma máquina híbrida. Uma máquina da Paulo Fernandes, vendida pela Electric Inc. É uma máquina que eu fazia traço e fazia sombra. Então essa máquina foi a minha máquina durante muito tempo, durante anos para trabalhar. Percebe que é uma máquina mais antiga, uma máquina de bobina, e eu não tenho nenhum preconceito quando eu falo sobre máquina de bobina, ela tem seu valor sim, e graças a ela eu fiz a minha carreira, boa parte da minha carreira, mas depois começaram a surgir novos equipamentos, novos materiais, que a gente só via lá fora, na gringa, com certa dificuldade a gente conseguia trazer para cá, mas hoje a gente consegue com mais facilidade máquinas muito mais acessíveis, né, com alta qualidade, que desempenham, que não deixa a desejar em momentos nenhum, e máquinas que às vezes não são nem são as originais, mas são as réplicas fiéis ou não fiéis, mas que também entregam um bom resultado na hora de fazer uma execução. Então, pessoas que estão começando a tatuar agora, pessoas que iniciaram no mercado da tatuagem agora, conseguem ter acesso a esses materiais, a cartuchos de qualidade, agulhas de qualidade, máquinas, fontes, tintas, materiais descartáveis, tudo com muito mais facilidade. Sem falar que tem muitos estúdios também que possibilitam o tatuador que não tem um estúdio para tatuar, ele pode alugar a maca e fazer seus atendimentos ali, deixando um percentual da sua tatuagem ou até mesmo um valor fixo. Ou seja, para quem não tem nenhum lugar para atender, que antes começava num quartinho de casa, hoje já tem um lugar com estrutura toda profissional para fazer seu atendimento. Então, assim, é claro que existe um certo inchaço, vamos dizer assim, do mercado, novos profissionais estão entrando e assim está deixando o mercado cada vez mais concorrido. E essa é a questão. Quando a gente vai falar sobre o mercado da tatuagem hoje, a gente precisa levar em consideração essa evolução tecnológica. E a evolução tecnológica, tanto das máquinas e dos equipamentos e tintas e materiais que os tatuadores usam, quanto também do material para se divulgar. E essa divulgação que tem acontecido de uma forma muito mais rápida e orgânica nas redes sociais é um fator que tem sido um fator muito determinante, decisivo para o seu cliente saber quem ele vai escolher para tatuar. Quando essa mudança aconteceu, a gente não estava preparado para isso. A gente não veio preparado para montar uma estratégia de se apresentar bem, de brand, de gerar conteúdo, de ser um produtor e um influencer do seu próprio trabalho. A gente não se preparou para isso. A única coisa que os tatuadores se prepararam
foi único e exclusivamente com a técnica, em como desenhar bem, em como traçar bem, como sombrear bem. E deixou de lado essa questão de produção de conteúdo, que desde sempre eu achei extremamente importante. Por que eu falo que eu sempre achei importante? Porque eu sou formado academicamente em publicidade e propaganda. Eu trabalhei durante o tempo com direção de arte, em agência de publicidade, trabalhei em estúdio de design, trabalhei em home studio, na minha própria casa, no quarto, para um estúdio de design lá da Califórnia, depois que eu comecei a entrar no lance da tatuagem, né? Então, assim, quando eu entrei na tatuagem, eu já sabia da importância de ter uma boa fotografia, de ter uma boa comunicação, de despertar uma experiência legal para o cliente. E então, graças a esse conhecimento que eu tive com a publicidade, eu sabia que, como um gestor da minha carreira como artista, eu tinha que incorporar isso. Eu sabia o quanto que isso era importante para trazer clientes para mim. Então, desde o início da minha trajetória com a tatuagem, eu utilizei dessas técnicas de como se apresentar, de como se vender bem nas redes sociais. E desde o início eu nunca tive problemas em ter clientes, né? E durante muito tempo, a forma como eu fazia, é claro que é extremamente importante, a forma como você executa o seu trabalho, a qualidade, a alta performance na entrega do trabalho é fundamental, é o produto em si, no caso aqui é o serviço em si que vai chamar a atenção, mas a forma como você se apresenta e como você desperta desejo no teu cliente. Então eu fazia isso e faço isso muito bem. Então, graças a isso, eu consigo ter clientes dispostos a esperar uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, para conseguir se tatuar comigo. Essa é uma das estratégias que muitos tatuadores não utilizam, porque está muito mais focado na técnica do trabalho. E quando eu falo isso aqui, eu não estou dizendo para vocês que em nenhum momento eu estou passando por essa dificuldade também não. Isso é geral. Claro que eu percebi uma certa baixa nos clientes que estão vindo hoje para se agendar comigo. Não é a mesma constância que eu tinha antes. Mas graças a Deus e graças ao trabalho que eu venho construindo durante esses 9 anos e meio, eu não tenho dificuldade hoje. Toda semana eu estou tatuando, todos os dias eu tenho orçamentos, solicitações de orçamentos. Então, assim, essa crise que vem, eu acho que é muito uma crise que ela vem a favorecer. Quando o mercado está evoluindo, quando ele está crescendo, consequentemente existe concorrência. A gente só vai sair do canto, a gente só tende a querer buscar evolução quando a gente encontra algum certo desconforto, sabe? Então, justamente esse desconforto, essa necessidade de querer novos clientes vai fazer com que a gente vá atrás, que a gente crie novos sistemas, crie novas rotinas para a gente conseguir alcançar novos clientes. Antigamente era só você fazer uma tatuagem, o cliente ia para a rua, no boca a boca ele já trazia 2 ou 3 clientes para você tatuar. Hoje não. Você precisa ter uma forma estratégica de atrair teu cliente, não só contar com boca a boca, mas fazer tua divulgação, tua própria divulgação nas redes sociais, saber se divulgar, saber se posicionar, ter uma linguagem que atraia o teu público-alvo, quem é o público que você quer realmente, de fato, tatuar com mais frequência, né? Porque tudo isso vai implicar no orçamento que você vai passar para o teu cliente final. Então, assim, se você está desesperado, se você está um pouco preocupado, eu tô durante há muito mais tempo, talvez você me escutou falando agora assim, Bruno tatua há 9 anos e meio, vai fazer 10 anos, e eu que tatuo há 15 anos e tô com essa dificuldade. Será que eu sou um merda? Será que eu não sou bom o suficiente? Será que todo o tempo que eu me entreguei para tatuagem foi em vão? Cara, não pensa dessa forma. Não pensa assim. O que você tem que pensar agora é que o mundo ele mudou, e ele mudou muito mais rápido. Depois da pandemia veio essa onda, né, em que empresas estiveram cada vez mais se fazendo presentes nas redes sociais, e é isso que você vai ter que fazer. Eu sei que é chato ter que começar a ser um produtor de conteúdo e começar a ser um influenciador do teu próprio trabalho, mas é assim que você tem que pensar. Ao invés de você perder mais do seu tempo consumindo o produto do que os outros estão fazendo, você vai ter que montar uma rotina para ser um produtor de conteúdo. Você tem que produzir mais do que consumir. Você começa a ter uma iniciativa, mudar seu comportamento, seu posicionamento. Porque se você queria que o mercado da tatuagem evoluísse, viesse novas máquinas, novos materiais, novas técnicas, é isso que está acontecendo exatamente nesse momento. Sendo que para toda evolução também vem as suas consequências, né? Tem seu bônus e teu ônus. Né? Então o ônus é disso que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais para se mostrar, para se fazer presente, para despertar o desejo nas pessoas de tatuarem. Então assim, o cliente ele pode muito bem querer uma tatuagem, mas é muito diferente quando ele quer ter uma tatuagem com você, sabe? E como é que você vai despertar nele esse interesse dele ter uma tatuagem com você?
é você mostrando um pouco do teu lifestyle, mostrando um pouco do teu processo criativo, é mostrando como você a tua dinâmica no teu trabalho, quais são as experiências que você causa dentro do teu estúdio. São esses diferenciais, sabe? São esses pontos exclusivos que só você tem, que só você consegue oferecer. E aí você começa a mostrar isso para ele e você naturalmente vai despertando nele com constância na produção de conteúdo e com constância nas estratégias de marketing, brand, que você vai conseguir atrair mais teu cliente e despertar nele. Pô, eu quero ter uma tatuagem, mas eu não quero ter uma tatuagem qualquer. Eu quero ter uma tatuagem desse cara aí que tá falando comigo, sabe? Eu quero ter uma tatuagem dessa tatuadora que toda vez mostra pra ela como é o processo criativo, quando ela conta uma história da criação, da arte que ela fez, enfim. Vai ter que começar a surgir esse movimento, né? E esse movimento tem que ser incorporado dentro da sua rotina. Não dá para fechar os olhos mais e deixar isso passar e esquecer. Eu vejo muitos tatuadores se queixando, dizendo assim, ó: pô, eu não vou trabalhar hoje, eu não tenho tatuagem para fazer. Aí fica em casa sem fazer nada. E aí no outro dia faz a mesma coisa, não tem tatuagem para fazer e fica em casa sem fazer nada, esperando o cliente bater na porta, mandar uma mensagem no WhatsApp, receber uma notificação. E aí o que acontece? Você acaba mandando uma mensagem de orçamento, às vezes com um valor mais abaixo, só para você conseguir fechar a tua agenda, só para conseguir ter um trabalho no dia. Cara, o que você tem que pensar é o seguinte: hoje eu não vou tatuar, mas eu vou trabalhar. Todos os dias você tem que acordar e levar em conta que você tem que trabalhar. Todos os dias você tem que acordar e levar em conta, em consideração, que o trabalho ele vai fazer parte da sua rotina. Hoje você não vai tatuar, mas você vai trabalhar na sua imagem como profissional. Você vai trabalhar na produção de conteúdo, na gestão da sua carreira, sabe? Você vai trabalhar no seu posicionamento e como você vai atrair mais clientes. A gente fica muito com medo de falar sobre uma palavra, que é vendas. Todo tatuador tem uma cabeça meio fechada para essas coisas, sabe? E eu até entendo parte disso, porque eu também sou artista, né? Eu trabalho com arte, já fui diretor de arte, me considero diretor de arte. De certa forma, na verdade, todos os tatuadores devem se considerar como diretor de arte, porque você vai trazer a ideia do cliente e transformar em arte. E eu até entendo um pouco desse preconceito com essa palavra vendas, né? Com vendedor. Até porque durante muito tempo a gente teve uma percepção distorcida de como é que se vende. Parece que o cara vem a goela abaixo querer ofertar um produto que às vezes não é do nosso interesse e a gente fica desconfortável. Mas venda, meu caro amigo, minha cara amiga, nada mais é do que uma forma como você se apresenta, como você se posiciona e como você desperta desejo no teu cliente. Dessa forma, você não tem que esperar que as coisas aconteçam. É melhor fazer tudo de uma forma estratégica. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você faz uma simples postagem de uma foto na rede social, você já está se vendendo. Talvez não seja da melhor forma possível, talvez não seja de uma forma intencional. Você só quis postar o resultado do seu trabalho. Mas isso é sim uma ação de vendas. Porque você está mostrando para o mundo aquilo que você faz, o teu serviço. E aí, de alguma forma, essa foto vai despertar na pessoa o interesse dela querer se tatuar com você. Então não é muito melhor você fazer tudo isso de uma forma mais estratégica, de uma forma muito mais pensada. Se você não tiver um cliente para atender naquele dia, você vai sentar a bunda na cadeira na frente do teu computador e você vai desenvolver uma estratégia de como você pode alcançar novos clientes. Qual a melhor produção de conteúdos? Se no Instagram o que está bombando mais é Reels, então invista mais seu tempo para produzir Reels, porque o Reels tem uma entrega maior, vai alcançar mais pessoas, o algoritmo te ajuda, atrai mais pessoas interessadas em te seguir, te acompanhar, criar engajamento e assim, consequentemente, pode surgir um orçamento ali. Então faz tudo de uma forma muito bem pensada e estratégica. Não espera as coisas caírem do céu. Você tem que fazer a oportunidade e não esperar a oportunidade. Tem momentos que a gente não está com vontade de produzir conteúdo. Às vezes a gente não tem o talento e o dom para isso. Mas a gente vai ter que se forçar. Ou você prefere ficar reclamando que não tem clientes, sabe? Então é isso, é sobre escolhas. É sobre qual escolha você vai querer fazer para a sua vida. Se você vai ficar se queixando e reclamando porque não tem clientes, ou se você prefere estar reclamando e ter que produzir conteúdo e assim ter clientes. A gente precisa ter maturidade para entender como o sistema funciona e a gente trabalhar com ele a nosso favor. Vira um influenciador digital do seu trabalho, do seu serviço. E vamos deixar desses preconceitos, né? Que tem muitos tatuadores que ficam cheios de preconceitos e lá vem o blogueirinho, lá vem a blogueirinha. Cara, isso é uma nova linguagem, não tem para onde a gente correr, não tem como fugir. A nova geração, as novas crianças já vêm sabendo mexer em telas touchscreen, né? Sabem mexer em softwares de criação, já mexe com o iPad. É sério que você ainda está pensando sobre blogueirinho e blogueirinha, enquanto as pessoas não têm nem mais esse preconceito, pô, tá todo mundo
enfim, vivendo sua vida, tocando sua vida. Não vai ser fácil, eu sei que é complicado, mas isso é uma revolução que está acontecendo no mercado da tatuagem. Eu falo muita gente, porque eu junto com meu irmão, a gente tem uma escola que é o Sans Academy, então a gente costuma chamar os novos tatuadores de tatuadores da nova era, né? Porque assim como nós, que nós viemos da escola acadêmica de publicidade e propaganda, e a gente migrou para tatuagem, nós temos amigos também que vieram da arquitetura, da engenharia, da fisioterapia, de outras áreas, cara, de outras áreas. E essas pessoas entraram na tatuagem, hoje são tatuadores e vivem da tatuagem. São os tatuadores da nova era. Essas pessoas estão trazendo seus conhecimentos, né, culturais, seus arcabouços intelectuais e outras vidas acadêmicas e estão incorporando dentro da tatuagem. Não é à toa que até novos estilos estão surgindo. O lugar mudou aqui que eu estava falando com vocês porque a câmera descarregou. Para me acompanhar nas redes sociais ali no Instagram, @BrunoSans com 2 S no final. Aqui no baixo vou deixar o link também. Entra também na página da gente no Sans Academy. Manda para mim se você quiser alguma ajuda assim na sua dinâmica de trabalho. Manda que a gente também tem algumas mentorias, alguns trabalhos que a gente pode te ajudar nesse posicionamento, como você conseguir novos clientes, né? Conseguir manter uma rotina com uma agenda muito mais cheia, muito mais ativa, assim como a gente consegue manter nossa agenda também. Então, às vezes são detalhes, às vezes são pequenas ações que fazem toda a diferença. Pode contar com a gente, que nós do Sans Academy estamos aqui dispostos a te ajudar nessa nova jornada, né? Porque o mercado mudou e ele só tende a mudar cada vez mais. Vai ficando cada vez um pouco mais difícil, tá? Mas eu não nego dizer pra vocês que tatuagem é um sonho, viver de tatuagem é um sonho. Tatuagem mudou a minha vida, mudou a vida do meu irmão e de muitas pessoas que eu conheço. Então, assim, eu quero que você não se desanime, não fique frustrado, mas só entenda uma coisa, é preciso ter novas ações e mudanças. E precisando de ajuda, é só contar com a gente. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Eu vou voltar com mais vídeos relevantes, com mais informações importantes pra gente. Então, se puder deixar nos comentários aí sugestões de dicas, sempre vai ser muito bem-vindo, tá? Obrigado aí, você já é inscrito do canal. Se você puder ser um novo inscrito, eu vou ficar muito feliz. A gente se vê no próximo vídeo.